Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje a gente vai ver um vídeo único, eu acho que vai ser único, falando sobre esse livro aqui da minha amiga e colega Luciana Dutini, Diplomas e Decás, Identificação Religiosa de Membros da Classe Média no Candomblé. Livro publicado pela editora da UFBA em 2018, se não me engano. 2016. 2016. Publicado em 2016 e que eu me lembro que eu comprei no lançamento. Tem até a dedicatória dela aqui. Eu comprei no lançamento e só tive a oportunidade de ler agora, né? Tem muitos livros ainda por ler meus. Dessa estante aí tem um bocado ainda para ler e fazer vídeos aqui para vocês. E, bom, esse livro aqui vai trazer algumas ideias bem interessantes sobre identidade, né, sobre religiosidade e como ela relacionou, né, ela a autora relacionou as questões de identidade e religiosidade com questões de classe, né, como as pessoas se veem numa certa classe, por que se veem daquela classe, como a sociologia classifica aquilo ali, e tem os autores que ela usou para se referenciar, para fazer essa interpretação aí da noção de classe relacionada com a religião, com a religiosidade, né, com o desenvolvimento de uma certa espiritualidade e como isso decai, né, como isso recai, aliás, recai na questão da identidade pessoal. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar o vídeo o máximo que você puder e compartilhar. Além disso, eu vou colocar agora o spot do Apoia-se para você apoiar o canal caso você queira. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, esse aí foi o spot do Apoia-se, né? Uma plataforma aí para você poder ajudar o canal voluntariamente, além de estar assistindo, que você assistindo, dando like e tudo mais, também já ajuda o canal. Mas se quiser ajudar mais diretamente, é só ir lá no Apoia-se. Tá aí no primeiro link da descrição, certo? Lembrando também que meu novo livro, Sexo e Celebridade, está em pré-venda agora no mês de setembro. Vai ser lançado em outubro. Aproveite o desconto no Clube de Autores, clicando aí no segundo link na descrição do vídeo e fazendo a pré-compra, né, do seu com desconto. Vamos lá. Então, primeiro, né, esse título, né, eu desconhecia esse termo DECAS, Diplomas e Decás. Eu lembro que lá no meio do livro é que ela vai explicar que Decás é tipo uma titulação, um título que o integrante do candomblé recebe, e com essa titulação, né, esse reconhecimento, digamos assim, da comunidade, ele pode ter uma atuação, né, uma atuação meio que sacerdotal, até onde eu entendi, acho que é isso. Então, por isso a relação de diplomas e decás. Diplomas, é claro, né, são os documentos que usados para se reconhecer que a pessoa tem uma graduação. E aí sim, ela vai fazendo a abordagem a partir da experiência própria dela, né, como alguém de classe média, né, que estudou, né, que tem um diploma e foi se reconhecendo por uma série de razões com o ambiente
do candomblé, em vários terreiros diferentes, até encontrar um com que ela tivesse maior identificação, e passou a pesquisar sobre isso, ser pesquisadora disso, aí passou a se integrar cada vez mais, até no mestrado e no doutorado ela poder pesquisar mais profundamente e daí produzir esse livro, né? Esse livro é o resultado da tese de doutorado dela, transformada em livro. E assim, uma das coisas assim que mais me chamou a atenção é como ela elabora a questão do autorreconhecimento. Então, o indivíduo na nossa sociedade, né, especialmente o indivíduo categorizado como classe média, né, como aquela pessoa que estudou para ser um profissional numa certa área e tem um certo reconhecimento, uma certa notoriedade por causa dessa conquista, digamos assim, né? Então é como se ter um diploma de graduação, ter uma profissão, ser reconhecido numa profissão, seria uma espécie de status em si mesmo. Ela usa para fazer a interpretação muito o Max Weber, né? E aí, usando esse parâmetro que o Weber coloca, né, do status, ela vai elaborar a ideia de que quando um indivíduo, né, um sujeito chega no ambiente do candomblé, no terreiro, seja levado por questões familiares, ou por curiosidade, ou por algum apreço cultural, ou por algum amigo, né, até para uma visita turística, o que seja, aí essa pessoa, ao se identificar com aquele modelo religioso, não necessariamente a princípio, né, por uma conexão mística espiritual imediata, mas muito mais por uma simpatia, alguma coisa assim, uma coisa de autopercepção naquele lugar ali como sendo diferente do ambiente religioso que ela estaria acostumada, certo? A pessoa estaria acostumada. Então foi muito comum, inclusive, os relatos de pessoas que eram de outras religiões, normalmente católicos, né, mas também espíritas, espíritas kardecistas, passarem a se identificar com o candomblé e à medida que transitaram de um modelo religioso, né, um modelo espiritual religioso, de um para outro, foram se reconhecendo, né, na formação das suas identidades pessoais, certo? Então, é muito forte essa questão da formação da identidade pessoal. Porque, assim, na sociologia e na antropologia, a gente aprende que a questão da identidade tem a ver com o reconhecimento da alteridade, certo? Então, eu sou eu porque eu não sou o outro. Então, dá para entender que essas pessoas aparentemente foram atraídas ou buscaram, certo? Aí, porque ser atraído tem um traço mais involuntário e buscaram tem um traço mais voluntário. Buscaram essa identidade, né? Buscaram uma afirmação de identidade. E assim, dá para ver que é uma coisa assim meio que no momento que se afirma a busca de uma religiosidade relacionada com o candomblé, com uma identidade mais ativa, digamos assim, no dia a dia da própria religião, se nega o modelo mais passivo de religiões, né, de religiões mais, digamos assim, mais institucionais. Não que o candomblé não seja institucionalizado, né, mas como cada terreiro tem uma forma de ser gerido, e dentro da hierarquia do terreiro, a sua participação como fiel, né, como pessoa que faz parte daquela comunidade, é cada vez mais integrada, né, mais ativa. Então você entra como uma titulação tal, né, tem uns nomes, né, que eu não vou me arriscar a usar esses nomes porque eu não entendo o uso dos nomes, certo? Mas tem vários nomes, né, Ked, Obian, Obaiô, né? Esses nomes, né, o Babalorixá e Elorixá, que são os mais conhecidos, já a hierarquia maior. Mas aí as pessoas, ao entrarem nesse ambiente, ao entrarem nesses locais de religiosidade e aderirem, né, à sua liturgia, vão recebendo essas nomenclaturas hierárquicas.
E aí vão passando por processos de ascensão, processos de reconhecimento, processos de submissão também, e atividades que têm que ser realizadas para aquelas pessoas. Então, uma série de elementos que são estimulados àquela pessoa que está aderindo ao candomblé. E aí, à medida que essa pessoa vai participando, ela se sente mais integrada, pelo menos foi o que deu para entender, né? Alguém de fora lendo sobre, mas há essa participação cada vez maior com integração na comunidade, né, que a Luciana coloca o termo roça, bem interessante, né, o terreiro como roça. Né, é um lugar em que as pessoas vão, tem os visitantes, né, as pessoas que vão nas festas, tá, mas as pessoas da comunidade mesmo, as pessoas que fazem parte daquele dia a dia ali, exercem uma série de tarefas, tem uma série de proibições, uma série de coisas, e aí vão ascendendo na hierarquia. Então dá para ver que isso aí carrega no sentido da pertença a uma comunidade de crença, uma coisa muito mais ativa do que alguém que vai num templo e ouve um sacerdote fazer um sermão, e aí você tem um acesso místico lá que é muito pessoal, digamos assim. E aí aquele acesso místico que você tem muito pessoal, tem a comunhão, ou que seja, né, de cada modelo religioso diferente. E aí, pô, depois vai embora, né? Depois você segue sua vida e tal. Depois daquele culto, né? Aquela coisa momentânea. Então tende a ser uma percepção mais passiva e que ao ser passado de geração a geração, né? Para as pessoas que foram recebendo esses modelos, né, tradicionais, para agirem de acordo com aqueles modelos, dá para entender por que muitas dessas pessoas, sendo estudadas, sendo graduadas e sendo reconhecidas com um status diferente daquele das pessoas que não têm certo nível de educação, né, certo nível de educação formal, assim, nesse sentido, por que elas simpatizam e buscam e têm uma pertença, né, um reconhecimento, auto-reconhecimento místico naquele ambiente, porque há uma coisa muito ativa naquilo ali. Então, tem certas curiosidades, né? Por exemplo, dela relatar de que estava com uma colega tratando um animal, né? Um animal que foi morto, uma galinha, e aí a colega pegou e comentou que nunca aprendeu, nunca ensinaram a ela a tratar uma galinha, né? Como assumindo que uma pessoa de classe média que estudou tal vai no mercado e compra o animal já tratado, e aí ela teve que fazer aquilo ali. E aí a autora, né, a Luciana, ela pega aí do Tini, a doutora do Tini, ela pega aí, descreve sendo um ato bastante complicado de se fazer para quem não tem um hábito, né, de você ter que tirar as penas e tirar as vísceras e tudo aquilo ali que... E aí ela relaciona isso muito com o corpo, né? Então, como o corpo vai sendo moldado por aquelas novas ações, aquelas ações que a pessoa não estava acostumada. Aí ela usa, inclusive, o Merleau-Ponty, né? Maurice Merleau-Ponty, para fazer essa interpretação sobre como essa estética corporal se apresenta no momento em que a pessoa está construindo essa pertença mística dentro do terreiro, né? Dentro da roça, lá do ambiente lá. E aí, à medida que a pessoa vai transformando o seu corpo com esse contato com esses elementos naturais, né? A terra tem que andar descalço em alguns momentos, e as roupas que a pessoa vai aprendendo a usar, que são roupas que não são do uso cotidiano, e aí todos esses processos que muitas vezes poderiam para alguém de fora causar certa repulsa, acaba se tornando uma forma de acesso aos elementos mais significantes, né, da hierarquia, os elementos mais significantes da ascensão mística da pessoa. E aí, inclusive, ela explica, né, muito bem explicado, como é que há a relação entre cada indivíduo com as divindades, as diferentes divindades, e como essas divindades elas aparecem, né, nos momentos dos rituais, e aí a pessoa se torna uma espécie de representação daquela entidade. Então, aí ela relata muito a questão de muitas pessoas terem medo, né,
das incorporações, né? Tem medo dessas possibilidades de um, vamos dizer assim, de um contato místico com uma entidade supra-humana, que você não sendo iniciado, não conhece, e aí pode se, né, se reverter em algo negativo, enquanto que a pessoa que está iniciada, ela relaciona aquela ação, aquele momento de contato com a divindade, né, com o orixá, como sendo uma coisa boa, porque ela está ali naquele momento de fruição, digamos assim, dela mesma com a entidade. Então isso aí foi bem interessante. Eu não me arrisco a aprofundar nisso aí, porque realmente não é uma coisa que eu domine, certo? Eu até acharia assim, se algum dia ela ver esse vídeo, assistir esse vídeo e quiser comentar ou até vir no canal e falar alguma coisa a respeito, porque é de uma profundidade muito grande, né? Os elementos relacionados com essa relação dos indivíduos, né? Com os orixás, né? Então, esse relacionamento aí, em um nível místico que eu não sou capaz de compreender ou de expressar da maneira adequada. Mas, assim, dá para ver que, em relação à construção, à autoconstrução da identidade pessoal, é uma coisa muito forte. E aí eu vejo que tem muito disso aí, certo? Desse elemento na construção de todo o argumento dela. É por isso que assim, é uma obra bem interessante nesse sentido. Então, se você puder, né, comprar esse livro ou acessar, né, eu não sei se está disponível digital, se ainda está à venda, se já não esgotou talvez na editora da UFBA, mas é bem interessante porque além da escrita ser bastante fluida, né, é relativamente simples de ler, apesar do vocabulário específico sobre o candomblé não ser do meu domínio, mas mesmo não sendo do domínio de quem for ler, dá para entender bem o que ela fala. Ela usa como autores principais para fazer o processo de interpretação da questão da identidade, da questão de classe, da questão do corpo, o Max Weber, o Anthony Giddens e o Maurice Merleau-Ponty, né? São três autores clássicos, né? O Anthony Giddens aqui do canal vocês já devem conhecer, o Max Weber também já fez coisas sobre ele, já fez vídeos sobre ele. O Maurice Merleau-Ponty não, porque eu também não tenho muito domínio sobre ele. Eu tenho um livro dele, mas ainda não li, para falar sobre essa questão da estética corporal, o que é bem interessante também, porque normalmente, né, nas expressões religiosas mais, digamos assim, mais comuns aos olhos do dia a dia, porque tem essa questão, né? No dia a dia, a gente observando as pessoas, você não percebe nenhum elemento religioso, a não ser que a pessoa esteja usando cruzes muito ostensivas, né? Ou, ou seja, um pertencente, né? Uma ordem religiosa, alguma coisa assim. Então não tem nada muito visível. Enquanto que durante o dia a dia das pessoas nos terreiros, né, de candomblé, há indumentárias bem específicas e cada elemento das indumentárias significam coisas. Então, para quem é de fora, não entende exatamente o que é aquilo ali. Mas ela explicou que as pessoas, em cada uma das suas posições hierárquicas diferentes, têm processos, têm expressões indumentárias, né, roupas, vestimentas diferenciadas. E aí todo esse efeito sobre o corpo, certo? É bem legal essa coisa, o efeito dessa construção físico, né, da vestimenta afetando o corpo, o movimento do corpo, a expressão do corpo, e aí, inevitavelmente, afetando a identidade, né? Então, tem isso aí de elementos mais assim, que me chamou mais a atenção. Eu não fiz marcações do livro para eu poder me concentrar muito no foco mesmo do que eu percebi do livro. A questão de classe também, como eu falei, ela traz muito de como é interpretado, não só pelo Max Weber, né, mas pela sociologia mais clássica também, mas principalmente essa questão do status relacionado com a percepção de classe do próprio indivíduo e de como a sociedade a classifica. Então, ela fala que em questão de renda não é tão representativo quanto a questão da escolaridade.
Então, as pessoas que ela entrevistou, as pessoas com quem ela trabalhou nesse processo de pesquisa dela, que é um trabalho eminentemente antropológico, né, de dia a dia, de convívio, de observação participante, né, no dia a dia lá do terreiro que ela pesquisou e outros, mas as entrevistas todas, é todo um modelo bem antropológico de convivência mesmo. E aí essas pessoas todas, o que diferenciava ela de outras pessoas que também estavam no terreiro era justamente a escolaridade. Então, ter escolaridade e ter uma profissão reconhecida como formal tal, seria o parâmetro de escolha, né, de metodológica dela para pessoas que seriam informantes dela, pessoas que ajudariam ela na construção do que ela estava formulando como conhecimento sobre essas pessoas mesmo, inclusive ela própria, né? Ela mesma admite que bom, e que é um traço de qualquer pesquisa, né? Quando você pesquisa, especialmente na área de ciências sociais, quando você pesquisa sobre um certo grupo de indivíduos, né, de pessoas, você está pesquisando também sobre si mesmo, porque você está meio que se olhando comparativamente, seja por semelhança, seja por diferença, que é a questão da identidade, né? Afinal de contas, é a questão da identidade. Bom, eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre esse livro, assim, em linhas gerais. O vídeo já está com 20 minutos. Minha intenção é justamente fazer um vídeo só, né? Uma coisa interessante também, que aí não aparece no livro, é claro, porque é uma coisa mais pessoal, mas ela não é baiana, né? Ela é paulista. E ela veio para cá para estudar ciências sociais e acabou se encantando por essa temática e desenvolveu um trabalho muito legal, muito legal. Acho que, de certo modo, tem até uma coisa de um certo padrão. Muitos pesquisadores de fora da Bahia vêm para a Bahia para pesquisar candomblé e acabam meio que aderindo ao candomblé e sendo pesquisadores notórios sobre o candomblé. É interessante isso. Até o famoso, meu nome dele, uh, que é do Maranhão, Raimundo Nina Rodrigues, né? Raimundo Nina Rodrigues, ele pesquisava a cultura negra por razões racistas, razões racistas que eram predominantes no final do século XIX. Mas o interessante é que ao pesquisar pelas razões que ele estava pesquisando, né, para estudar criminalidade e tal, ele acabou aderindo também, pelo menos parcialmente, ao candomblé, se tornando Ogã, acho que foi isso, que é uma dessas hierarquias que eu mencionei. Então é bem interessante o fato de que talvez nós aqui, né, na Bahia mesmo, por estarmos convivendo num ambiente onde é comum o convívio com elementos do candomblé no dia a dia, né? Porque tem no carnaval, tem na música, tem vários elementos, né, à nossa volta, a gente não perceba como sendo algo que chame a atenção, como sendo diferente. Então alguém de fora vem e acha interessante. Isso é uma curiosidade. Talvez seja a mesma coisa de eu indo para um outro país, um outro estado, ou que eu vejo uma coisa bem diferente que para eles é bem comum, é corriqueiro. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se não está inscrito, que se inscreva no vídeo, né? Dê like no vídeo para fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que pessoas gostando desse vídeo ele vai oferecer para outras pessoas. Então você está colaborando com o canal assim. Comentem, façam perguntas, né? Digam aí o que, é que vocês acharam. Tirem dúvidas, né? Se for alguma coisa mais específica, eu posso tentar consultar no livro novamente e responder nos comentários. Partilhe, né? Compartilhe um vídeo, recomende o vídeo. E se você puder, apoie o canal no Apoia-se. É só ir aí no primeiro link da descrição. Aí você clica, vai lá e apoia o canal a partir de R$ 1, certo? A partir de R$ 1 por mês, você pode apoiar o canal. Ou pode ser mais, se quiser. E como eu falei no spot, a partir de 60 você pode pegar um dos meus livros, né, aqueles 5 livros lá, um deles como recompensa. E também aproveite a pré-venda do meu novo livro, Sex Celebridades. Eu vou colocar logo aqui o card, logo depois. E peça ele na pré-venda com desconto, aproveitando aí esse desconto do Clube de Autores. E o lançamento é em outubro. Até o próximo vídeo. Valeu!